Ô, Pipo, a gente tinha falado de fazer destaques, e aí eu acho que a gente podia fazer os destaques dessa primeira fase, antes da gente falar especificamente de um jogo de amanhã, que é o Botafogo e Palmeiras, e as escalações, e o que cada um deles vai fazer. Queria que você me contasse o que que você achou, o que foi seu grande destaque nessa primeira fase, da fase de grupos da Copa do Mundo. Começou com a desculpa com a conversa de que os brasileiros que tinha diminuído a distância, depois aumentou a distância, depois a distância mesma. O que você viu como destaque, né? Tem aqueles observadores da FIFA que sempre fazem relatórios. O que você viu? Você viu alguma inovação tática? Você viu alguma coisa muito diferente? Algum jogador muito diferente? Marília, tem gente que enxerga futebol, né, com aquele olhar assim de boca de jacaré, né? Que está aqui, depois abre, depois diminui, depois. Então, quer dizer, a diferença entre sul-americanos e, enfim, europeus, ela não pode ser vista assim. Ela é uma diferença real, talvez não seja uma diferença tão grande assim na comparação com o segundo escalão, mas eu acho que a gente ainda está muito distante do primeiríssimo escalão. E o primeiríssimo escalão eu estou resumindo aí a 3, 4, no máximo 5 times, aqueles de sempre, City, PSG, Real Madrid, Bayern e tal. Nada mais que isso, né? Esse é o primeiríssimo escalão. Óbvio que jogar contra o Dortmund, contra a Juventus e tal, aí sim dá jogo. Agora, eu não vi nenhuma grande mudança, até porque a Champions acabou agora, né? E nem teria dado tempo para nada assim de extremamente revolucionário. Eu acho que o PSG termina a temporada muito bem e em alta. E o que me chama a atenção nesse time e também no City, né? O City jogando em condições normais, que são equipes que a gente não pode definir como times de um estilo só, porque ele tem repertório, ele sabe fazer um monte de coisas. Principalmente um jogo de circulação, de movimentação na frente, né? De movimentação sem a bola. Aquela assim, um pouco de herança lá do velho carrossel e tal. Por exemplo, em que espaço do campo vai circular o Doué, né? Então, por exemplo, o Kvaratskhelia. Então, esse tipo de coisa, eu acho que ele é muito marcante nessas duas, né, enfim, nessas duas equipes. Mas nada de revolucionário, nada de alguma inovação que a gente não conhecesse. Eles não trouxeram novidades para esse campeonato. Eles estão dando sequência ao trabalho que eles já faziam, que o PSG fez nessa temporada e que o City do Guardiola faz já há muito tempo. E, para mim, o destaque entre os brasileiros, apesar da derrota no último jogo, foi sim a excepcional atuação do Botafogo contra o PSG. Isso, para mim, foi o mais marcante. E qual foi o melhor jogo até aqui para você? O melhor jogo para mim até aqui foi o 4-0 do PSG contra o Atlético de Madrid. Aquele, para mim, foi um jogo perfeito. Tudo bem, o time pode ter oscilado. 1-0 também gostei, mas acho que como... É que as goleadas do City, o jogo de ontem foi muito bom, mas já foi um jogo onde os dois foram classificados, né? A Juventus não foi exatamente um time espetacular da temporada, mas acho que são os 3 jogos a se destacar, assim. Eu não achei nada demais mesmo, assim. Eu fiquei pensando, antes do programa começar, qual foi o melhor jogo? É um campeonato muito divertido, é muito bom. Acho que o Fluminense se surpreendeu contra o Borussia, foi um jogo legal de assistir. Fiquei pensando quais foram os jogos que eu gostei de assistir, assim. E a verdade é que, tirando o envolvimento, o Flamengo contra o Chelsea foi um jogo dominante do Flamengo. Acho que é isso: o Botafogo contra o Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain contra o Atlético de Madrid, o jogo de ontem. Chelsea e o City ontem. Eu também acho. Esses, para mim, foram os jogos mais marcantes dessa primeira fase mundial. O do Botafogo contra o PSG, que é um jogo inesquecível. Daqui 30 anos esse jogo vai ser falado. É sempre, é eterno. A exibição perfeita do PSG contra o Atlético de Madrid na primeira rodada, que a gente está falando de aí um confronto entre europeus. E era um time que tinha acabado de ganhar uma Champions fazendo 5-0, então podia passar aquela impressão de desinteresse, um certo relaxamento na primeira rodada. E aí para não deixar dúvida, ele já faz 4-0 em um rival que o havia vencido 6 meses antes.
Aí ontem o jogo do City, porque aí foi um jogo assim, como você muito bem gosta de pontuar, o jogo do parceirismo de Guardiola. Né? Ah, nossa. Parceirismo, né? Puro sangue. Não há gol contra que resolva, que não catapulte o faceirismo alheio, porque depois daquilo, até eu, esse time aí não vai fazer nada. O Pipo Dedé coloca assim: ó, o Manchester City ontem despertou para o Mundial. E aí eu lembrei de uma outra discussão: como os times estão lidando com esse campeonato. Então, se claramente o Paris Saint-Germain quer terminar a temporada dos sonhos para ele com este Mundial, que seria tríplice coroa mais o Mundial, Copa do Mundo de Clubes, o Manchester City tenta voltar à trilha das vitórias. Foi uma temporada péssima do Manchester City, que coincidiu com o ocaso de alguns jogadores muito importantes, né, na passagem do Guardiola por Manchester, e também pela contusão de alguém que ontem... Um volante, Fábio Piperno, o bola de ouro. O volante está de volta, ele está jogando o Mundial, o Rodri, né? Que a senhora enche a boca para falar. Mas é o City, por exemplo, que não tem mais o talento criativo de De Bruyne, que agora é jogador do Napoli. De qualquer forma, o Guardiola... O Haaland, que não chutava mais bola no gol, fez gol. Não, o Haaland voltou. Mas o... Vou ter que aprender norueguês de novo. A gente podia ensaiar, o Cometa voltou. Mas o Guardiola, e a gente falou disso uma semana atrás, ele concedeu uma entrevista, acho que na véspera do segundo jogo, falando exatamente o seguinte: eu estou aqui para ganhar. E eu insisto com os meus jogadores toda hora que o nosso objetivo é vencer. Queremos ganhar sempre, queremos ganhar esse campeonato. Esse campeonato é importante. Falou isso, quer dizer, e olha, vejam só, um time que não ganhou nada, poder terminar a temporada ganhando a primeira Copa do Mundo de clubes. Pô, isso é um troféu, sim, para colocar na galeria de títulos de um clube que, a bem da verdade, ainda não é tão vencedor assim. O City se tornou um grandão, um gigante, nesse período Guardiola, em que ele suou a vida, suou sangue para ganhar a sua primeira Champions. Então ele, a rigor, tem um grande título internacional, uma Champions, e pode agora ser campeão mundial. Pois é, agora falaremos do jogo. O jogo dos brasileiros amanhã. Palmeiras e Botafogo decidem uma vaga nas quartas de final. O Piperno já entrou no ansiolítico, no tudo natureba, mas ele já começou o suco de camomila, já está tomando... batendo aqui, ó. Água com açúcar, tudo que puder ele está tomando, porque amanhã é dia de pênalti, eu estou achando, hein? Tá com uma cara de pênalti. Mas antes, para preparar o terreno... Não fosse mancha prazer, a gente quer ver muito jogo, Pipo, 90, mais prorrogação, quero ver até o fim. Queremos ver até o fim.